Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso. Eu acredito que este seja o fechamento da nossa Semana da Constituição aqui do SERS. O Dia da Constituição é comemorado agora nesta semana, foi comemorado nesta semana, e nós realizamos este evento alusivo a esta data comemorativa, a esta efeméride. Pena que num momento tão delicado da nossa existência na Terra, mas seguramente essas experiências de deserto servem para nos aprimorar, para desenvolver a nossa resiliência, a nossa solidariedade e extrair aquilo que há de melhor na alma humana. Não é à toa que não se faz diamante sem pressão. Né? Diamante, a grande diferença do diamante para o carvão é a pressão. Então, estamos sob muita pressão e que esta pressão, que este caos faça nascer uma estrela, como no aforismo de Nietzsche. Bem, eu acabei conversando muito sobre o evento, sobre os sentimentos, mas não me apresentei devidamente. Para aqueles que ainda não foram meus alunos, não me conhecem, eu sou o professor Ricardo de Sá. Sou professor aqui do SERS, da disciplina de Direito Constitucional, e sou juiz de Direito aqui em Pernambuco, no TJ de Pernambuco. Para este fechamento da Semana da Constituição, foi-me proposto o tema dos principais erros dos candidatos no tema do controle de constitucionalidade. Bem, controle de constitucionalidade é sempre, se não sempre, mas majoritariamente, o assunto mais temido pelos candidatos e pelos alunos em geral desde a graduação. O que é um problema porque, independentemente, invariavelmente de qual seja a banca, controle de constitucionalidade aparece sempre entre os temas mais cobrados. Claro, a não ser quando o concurso for um concurso para servidor de área administrativa, que não é costume cobrar, mas naquele perfil de certame que cobra controle de constitucionalidade, invariavelmente, este é um tema de altíssima relevância estatística. Aqui em Pernambuco eu sou juiz numa vara de infância e juventude, na região metropolitana de Recife. Eu sou magistrado há 6 anos, passei pelo interior, graças a Deus. Estou completando agora 3 anos na região metropolitana, na comarca contígua a Recife, sobretudo porque eu sou recifense, né? Sou recifense e tive essa ventura, essa dádiva de Nosso Senhor, de passar junto da minha família, né? De passar num certame que me permitiu trabalhar junto da minha família, junto das minhas raízes, quando a gente sabe que o panorama geral dos cargos públicos não tem sido bem assim, né? Aqui no meu concurso, para vocês terem uma ideia, 20% dos juízes que passaram são pernambucanos. 20 a 25%. Os demais são de fora do país distribuídos. Pernambuco findou sendo o estado com mais candidatos aprovados aqui, até porque a tendência é essa, né? Porque a quantidade de pernambucanos era maior. E isso se repete, se replica nos diversos estados com seus respectivos nativos, né? Então tive essa dádiva, essa aventura e quero, ao longo desta nossa palestra, mas sobretudo ao longo dos nossos futuros encontros no SERS, tentar participar de lindas histórias de superação, de abnegação que vocês nos permitem presenciar. Eu me sinto extremamente privilegiado pela posição que eu ocupo junto a vocês, não porque eu seja o responsável pela aprovação. Eu sou um colaborador privilegiado, porque eu estou no espaço mais benéfico, mais propício e favorável para presenciar de perto as superações de vocês. E claro, nós estamos sempre à disposição de vocês no nosso plantão de dúvidas do SERS, né, para os nossos alunos, e também nas redes sociais. Se você quiser, você pode me acompanhar aí pelo Instagram, tá certo? Procure no Instagram o @prof.ricardo de Sá. Prof, P-R-O-F, prof.ricardo de Sá. Siga o meu Instagram
Mais do que isso, manda uma mensagem lá para eu saber que vocês estão me assistindo, para saber de onde vocês me assistem, para transmitir as impressões de vocês. Novamente, eu repito, fiquei completamente à vontade para interagir. Não é robô quem vai interagir com vocês, sou eu mesmo, sobretudo que eu estou em home office, né? Então, eu fico aqui no malabarismo entre as minhas funções home office, as minhas funções home daddy, né, com meu menino, e as redes sociais para interagir com vocês. Sobretudo porque nós temos uma ânsia muito grande, nós somos criaturas gregárias, né? Nós somos indivíduos que necessitam do contato social. E por mais que a distância física incomode, mas essa aproximação que as redes sociais nos franqueiam reforça a nossa fraternidade. E isso ajuda que a gente preserve a nossa humanidade e a nossa sanidade. Tá bem? Pois bem, meus amigos. Então, controle de constitucionalidade é um tema extremamente explorado. E, antes de tudo, nós precisamos sanear conceitualmente o que nós vamos falar. Primeiro, por que existe controle de constitucionalidade? A concepção de controle de constitucionalidade parte de uma premissa que é um verdadeiro truísmo, é uma evidência para todos aqueles que estudam direito desde as primeiras aulas de introdução ao direito, de teoria geral do direito, que é a ideia de hierarquização do ordenamento jurídico. Nós temos o hábito de representar graficamente o ordenamento jurídico pela pirâmide, né? A pirâmide kelseniana é uma representação gráfica para ilustrar a hierarquização do ordenamento. Quer dizer, nós temos do ordenamento uma miríade, uma quantidade inabarcável de normas das mais diversas procedências, das mais diversas naturezas e conteúdos. Mas essa multifacetada, esta tão grandemente variada estrutura é organizada segundo uma lógica, e essa lógica é uma lógica hierárquica. Bobbio, na sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, compara o ordenamento jurídico à organização militar, né? Você tem a hierarquia lá, desde o general até o soldado. Certo? O ordenamento, analogamente, o seu general é a Constituição, os soldados são os atos infralegais, os atos inferiores à lei. Mas vejam, por que a gente pode falar de hierarquia no ordenamento e, consequentemente, de superioridade hierárquica da Constituição? A Constituição está lá no topo do ordenamento. Eu sempre introduzo para os alunos um tripé de fatores, um tripé de elementos que deve ser considerado. Vocês sabem que a Constituição brasileira, do ponto de vista da sua estabilidade ou da sua mutabilidade, é uma Constituição rígida. O que isto implica? É mais tormentoso, é mais difícil, é mais trabalhoso alterar a Constituição do que alterar uma lei qualquer dentro do ordenamento. Certo? Isso é um truísmo. Se eu preciso reunir requisitos formais mais intensos, mais rígidos para alteração constitucional do que para alteração das leis comuns, da legislação infraconstitucional, isso significa que uma lei não pode alterar a Constituição. Uma lei ordinária que tem um quórum muito mais simples, um procedimento muito mais singelo, não tem força formal suficiente para alterar a Constituição. Tá bem? Então, toda a Constituição rígida, esse é o primeiro pé, né? Possui, segundo pé, supremacia formal. Ou seja, se ela possui supremacia formal, a Constituição se sobrepõe às demais normas do ordenamento. E aí vem o terceiro pé do tripé. Se a Constituição é formalmente suprema e, portanto, está num patamar hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento, estas demais normas do ordenamento não podem ir de encontro, não podem ofender a Constituição. Porque se o fizerem,
serão, e isto é uma percepção que vem desde o século XIX, quando se cunhou o conceito de controle constitucional nos Estados Unidos, isso vai implicar o quê? A invalidade da norma infraconstitucional que contradisser o teor da Constituição. Ok? Ora, se uma norma inferior à Constituição contrariá-la é inválida, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um mecanismo para reconhecer esta contrariedade e declarar que essa norma inconstitucional é o quê? Inválida. Daí vir o terceiro pé, que é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é esta ferramenta para proclamar a invalidade, a nulidade, no caso brasileiro, da norma que inferior à Constituição vier a contradizê-la, vier a contrariá-la. Ok? Tudo bem até aqui? Então, o que significa controlar a Constituição? Exercer controle de Constituição nada mais é do que examinar, controle de Constituição não, controle de constitucionalidade nada mais é do que examinar se uma norma X do ordenamento está de acordo com uma norma Y da Constituição. Então, basicamente, o trabalho, a atuação de quem realiza controle de constitucionalidade é uma atuação comparativa, uma atuação de confronto, de cotejo. Eu vou comparar, eu vou cotejar uma norma X, que eu chamo de objeto, é a norma cuja validade, cuja constitucionalidade está sendo posta em dúvida, com uma norma Y, que é a norma de referência, que eu chamo de parâmetro, tá certo? Então, resumindo, controle de constitucionalidade é examinar um objeto, uma norma objeto, à luz de uma norma parâmetro, tá bem? Essas normas que podem servir de parâmetro integram o que Louis Favoret, um autor francês, denominava de bloco de constitucionalidade. E essa expressão bloco de constitucionalidade pertence ao jargão técnico do controle de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade é aquele conjunto, imagina que seja uma lagoa de onde eu posso fisgar, de onde eu posso pescar vários peixes. Esses peixes são as normas que podem servir de parâmetro. A lagoa é o bloco de constitucionalidade. Então, bloco de constitucionalidade é o conjunto de todas as normas que podem, em tese, servir de parâmetro de controle. Certo? O que acontece? Intuitivamente, nós somos levados a pensar que o bloco de constitucionalidade é integrado exclusivamente pelas normas que estão lá no texto constitucional. Certo? Mas o nosso bloco de constitucionalidade no Brasil tem uma composição mais variegada, tem uma composição mais sortida, digamos. Porque no nosso bloco de constitucionalidade estão as normas provenientes do texto constitucional, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, repetindo, norma do texto constitucional, normas oriundas de tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O que diz esse artigo 5º, parágrafo 3º, amigos? Para se aprovar, quando se aprova um tratado internacional de direitos humanos com 2 turnos de votação, sendo que em cada um desses turnos ele consiga 3/5 dos votos dos deputados e 3/5 dos senadores, este Tratado Internacional de Direitos Humanos será incorporado ao direito brasileiro com status de emenda à Constituição. O que acontece? Esta emenda à Constituição, melhor, esse tratado que é incorporado como uma emenda à Constituição, ele passa a pertencer à Constituição, sendo que ele não ingressa no texto constitucional. Ele não ingressa no texto constitucional. Esse tratado que é aprovado ingressa no ordenamento jurídico brasileiro
não ingressa formalmente no texto constitucional, mas ele está lá habitando o mesmo andar, o mesmo piso do edifício. Ele passa a, a obter um status constitucional mesmo sem ingressar no texto constitucional. Para fins de registro, nós só temos 2 tratados internacionais no Brasil com este status, que são a Convenção da ONU, ou Convenção de Nova York, sobre os direitos da pessoa com deficiência, e o Tratado de Marrakech. Esses são os únicos 2. Tá certo? O que é que acontece? Então, estes tratados ingressam também no bloco de constitucionalidade. E nós tivemos mais um membro aí para o bloco de constitucionalidade brasileiro, que foi a emenda constitucional avulsa, né, lá da mini reforma eleitoral, ou melhor, a emenda constitucional 92, não de uma reforma eleitoral, mas que estabeleceu uma janela de isenção de punição para os parlamentares que desejassem mudar de partido lá em 2015 para 2016. Essa também não entrou no texto constitucional. Então nós temos aí um bloco de constitucionalidade que hoje não se resume mais à Constituição. Por isso que há hoje na doutrina quem advogue que nós passamos a ter uma Constituição variada, ou seja, uma Constituição que não está mais codificada, ela está dispersa em vários instrumentos. Mas isso é assunto para outro momento. Então, basicamente, essa atividade de controle resume a fazer esse cotejo, a fazer esse contraste, essa comparação entre a Constituição, ou melhor, entre uma norma pertencente ao bloco de constitucionalidade e uma norma qualquer do ordenamento. Aliás, nem tão qualquer assim. E nisto, inclusive, reside uma das diferenças que eu quero apontar para vocês. Eu vou me permitir alterar um pouquinho a ordem, tá certo? Eu vou passar o segundo erro na frente do primeiro, porque ele é pertinente com o que eu estou falando para vocês agora. Tecnicamente, existe uma distinção importantíssima entre o controle de constitucionalidade e o controle de recepção, certo? Controle de constitucionalidade e controle de recepção. Essa é uma diferença bastante explorada pelas mais diversas bancas de concurso e muitos candidatos não estão aptos a resolver esse tipo de reflexão porque desconhecem a diferença. Vejam só. Eu vou retomar aqui os 2 conceitos fundamentais de parâmetro de controle e de objeto de controle, tá certo? Parâmetro como sendo a norma de referência e objeto como sendo a norma a ser examinada. Pois bem, o objeto, que é a norma que vai ser examinada, se for anterior ao parâmetro de controle, este objeto não pode ser considerado inconstitucional. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Suponham uma lei de 1985, portanto pré-existente, a Constituição de 88. Hoje temos um convidado aqui, ó. Como a gente está em home studio, o Ricardinho está bem quietinho aqui assistindo a gente. Dormindo aqui no colo do papai, mas fazendo a aparição dele. Dá um legal aí, Ricardinho. Dá um tchau. Tchau! Como é que fala? Manda o pessoal estudar. Tchau! Diz assim, estude direitinho. Tudo direitinho. Eita aqui, filho. Então, se o parâmetro de controle for mais novo do que o objeto de controle, então, Constituição de 88, a lei é de 1985. Se essa lei de 1985 tem um teor que vai de encontro, que ofende a Constituição, esta lei aqui não pode ser considerada inconstitucional. Ela será considerada revogada ou simplesmente não recepcionada. Lembra lá das lições de teoria geral do direito e de introdução ao direito. A lei posterior revoga a lei anterior
se com ela for incompatível. Tá certo? É bem assim. Quando uma nova Constituição entra em vigor, ou mesmo quando uma emenda à Constituição entra em vigor, essas novas normas constitucionais precisam se relacionar com normas pré-existentes. Não é isso? Se houver compatibilidade entre a lei, a legislação pré-existente e a Constituição nova, ou a emenda constitucional nova, esta lei aqui pré-existente fica mantida. É o fenômeno que nós denominamos de recepção. Se, por outro lado, houver incompatibilidade, nós dizemos que esta lei pré-constitucional será o quê? Revogada ou não será recepcionada. E é nisso que reside um grande erro do candidato nas provas de concursos. Se eu não tiver esta noção da diferença entre controle de constitucionalidade e controle de recepção, eu cometerei dois erros crassos. Primeiro, eu vou errar à torta e à direito cabimento das ações constitucionais, das ações de controle concentrado. Por quê? A ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, não se prestam ao controle de recepção. Elas são unicamente ações para controle de constitucionalidade. Então, eu jamais poderei ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ADC em face de uma norma pré-constitucional. Ok? Porém, há outro remédio de controle concentrado, que é a ADPF, cujo caráter é subsidiário em relação às demais ações de controle concentrado. Então, a ADPF permite não só o controle de constitucionalidade, como o controle de recepção. Por quê? Vejam que a própria denominação da ação sugere que ela não é uma simples ação de controle de constitucionalidade. Veja, a DPF significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eu não estou alegando simplesmente inconstitucionalidade, eu estou alegando que aquela lei ou aquele ato normativo está descumprindo um preceito fundamental da Constituição, seja essa norma anterior ou posterior à Constituição. Então, a ADPF se presta tanto ao controle de constitucionalidade quanto ao controle de recepção. Tá legal? Aliás, sobre a ADPF, é a ação que hoje em dia mais se pergunta, porque ela tem um caráter residual que a torna tão variada, tão amalgamada, que permite muita margem para se perguntar. A CESP mesmo adora perguntar sobre a DPF. E às vezes fazem-se questões bem singelas, por exemplo. Por conta desse caráter variado da ADPF, que ora serve ao controle de constitucionalidade, ora serve ao controle de recepção, a CESP gosta de confundir o candidato, fazendo-o acreditar que a ADPF não é uma ação de controle de constitucionalidade, mas ela é, tá? Só que ela é mais do que isto. Ela não se restringe a controle de constitucionalidade. Então, resumindo, se você se deparar com uma situação, com hipótese na qual a norma parâmetro seja mais nova do que a norma objeto, a ação de controle de constitucionalidade cabível será o quê? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nossa ADPF. A ADPF que é a ação mais coringa, talvez, do ordenamento jurídico brasileiro. Volta e meia, descobrem-se novas utilidades para ela. Né? O segundo erro do candidato está aqui, ó. Controle de recepção e cláusula de reserva de plenário. O que seria essa cláusula de reserva de plenário, amigos? Segundo o artigo 97 da Constituição,
apenas pelo voto da maioria absoluta do órgão, do tribunal pleno, quer dizer, da composição completa do tribunal, todos os seus membros, ministros, os desembargadores, só pela composição completa, que é chamada o plenário, né? Chamada de plenário, ou pelo voto da maioria absoluta desse plenário ou do órgão especial, que é um mini plenário, é um órgão constituído por delegação, que vai receber atribuições do plenário. Só pelo voto da maioria absoluta de um órgão ou de outro é que o tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Tá certo? Isso aí no controle difuso. Pois bem, essa norma não se aplica ao controle de recepção. Vejam bem, o que a Constituição prescreve é a necessidade de observar a reserva de plenário para reconhecer a inconstitucionalidade. Ora, se a lei é anterior à Constituição, eu não vou declarar a inconstitucionalidade, eu vou declarar a sua revogação ou simplesmente a sua não recepção. Para isso, não é necessário instaurar o chamado incidente de inconstitucionalidade. Não é necessário submeter a questão ao plenário. E aí, numa questão hipotética, numa questão problema, isso tira você de tempo. Descreve-se um parâmetro anterior à Constituição, a lei lá de 1978, e que foi reconhecida incompatível com a Constituição. Ofendeu a reserva de plenário? Absolutamente não, porque a reserva de plenário se aplica ao controle de constitucionalidade e não ao controle de recepção. Então, esta é uma noção absolutamente imprescindível para você e que pode ser vital na tua aprovação. Outra banca que adora perguntar sobre isso é a FGV. Pergunta demais, certo? Mas, Ricardo, como é que eu vou me preparar bem para controle de constitucionalidade? Eu sou professor, aliás, vou completar agora, estou completando 11 anos de sala de aula, 11 anos de docência. A cara é nova, né? Mas eu comecei aí bem jovem, logo terminei a graduação e comecei o mestrado, eu comecei a lecionar. Então, a minha proveniência é de professor universitário, eu sou da academia. A minha migração para o mundo dos concursos aconteceu há pouco mais de 3 anos, 3 para 4 anos, e eu sou muito agradecido ao Sérgio por esse convite, que me realiza profundamente. A oportunidade de participar dessa transformação na vida de tantas pessoas me faz sentir mais vivo. Mas eu falei sobre isso porque na universidade, às vezes o controle de constitucionalidade aparece lá na segunda cadeira de constitucional. Eu, quando acompanho uma turma em todas as disciplinas de direito constitucional na universidade, eu jogo controle de constitucionalidade para a última disciplina de direito constitucional. Por quê? Porque eu não posso tratar direito de controle de constitucionalidade sem tratar de teoria da Constituição. Né? Então você precisa se lembrar, você precisa ter um estudo sólido sobre classificação das constituições, interpretação das constituições, hierarquia do ordenamento jurídico, classificação das normas jurídicas. Depois, rapaz, deixa eu te perturbar aqui. Depois, o negócio de trabalhar home office é isso, a gente fazer o malabarismo, né? Home daddy e home office. Então, competências. Minha gente, olha, é uma profusão de questões, inabarcável, envolvendo competências e controle de constitucionalidade. Por quê? Se eu não sei competências constitucionais, como é que eu vou saber inconstitucionalidade formal? Então você precisa ter um estudo sólido de teoria da Constituição. Se você tem essa deficiência, eu estou lançando aqui no sistema Aprenda, né, que é o sistema do SERS, o curso Começando do Zero. Começando do Zero, Direito Constitucional. Que eu começo com lições bem didáticas de controle de constitucionalidade, de teoria constitucional. Ei, rapaz.
Você quer me ajudar, é? Tem dois papais. 2 papais, olha. Tá vendo? Meu papai vai trabalhar em dose dupla, né, filha? Então, meu curso começando do zero, em Direito Constitucional. Eu vou tratar de você, vou pegar você do beabá, em lições bem didáticas, e vou trazer para os temas mais profundos do Direito Constitucional. Mas não se preocupe, se você vai estar começando a estudar, se você parou de estudar há muito tempo, se você tem dificuldade em Direito Constitucional, não se preocupe, porque eu vou fazer uma abordagem que permita esse nivelamento, tá legal? Então, fala comigo lá no prof.ricardosá, no Instagram. Lá tem o link da minha página do Aprenda. Você também pode falar comigo no direct que eu dou mais informações. Então, você precisa ter uma base sólida de teoria da Constituição, uma base sólida de competências constitucionais. Você precisa ter um estudo bem razoável sobre a organização dos poderes, porque isso também vai fazer diferença. O veto, o processo legislativo, como é que eu vou tratar de controle de inconstitucionalidade formal sem saber de processo legislativo, não é verdade? Então você tem que saber isto. Por isso que controle é tão complicado. Você precisa saber teoria da Constituição, você precisa ter o conhecimento da legislação seca, né, da lei seca, como a gente chama, e um conhecimento de jurisprudência muito atual. Porque esse é um tema também que se metamorfoseia com muita frequência, certo? Então, por isso que você precisa ter essa noção da diferença entre controle de constitucionalidade e controle de recepção. Depois dessa minha irreverência inicial, vamos retomar a minha ordem dos temas conforme planejado. Outro tema de bastante relevância e motivador de muita confusão entre os candidatos é esse aqui, ó. Eficácia das decisões tomadas em controle de constitucionalidade. Primeiro, sobre a eficácia pessoal, muitos candidatos confundem efeito vinculante e eficácia erga omnes. Essas expressões, amigos, não são sinônimas, tá? Não são sinônimas. Efeito vinculante é uma propriedade das decisões tomadas em controle concentrado, assim como das súmulas vinculantes, que tem por destinatário o poder público. Como assim, Ricardo? O efeito vinculante torna o teor da decisão no controle concentrado obrigatório para toda a administração pública e para todo o Poder Judiciário, exceto para o próprio STF, para o plenário do próprio STF. Afinal de contas, o STF pode mudar a sua jurisprudência, o que nós chamamos de mutação constitucional. Certo? Percebam que a função legislativa não é afetada pelo efeito vinculante, de maneira que seria possível. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Seria possível aprovar um projeto de lei que fosse de encontro a uma decisão tomada pelo STF em controle concentrado. Muito provavelmente essa lei também viesse a ser declarada inconstitucional. Além disso, não cabe, por esta razão, a chamada reclamação constitucional contra uma lei, porque a lei não está vinculada à decisão vinculante, tá certo? Ok? Mas reparem que o que fica afetado é a função legislativa. Perdão, o que fica livre do efeito vinculante é a função legislativa e não o poder legislativo. É muito vital que você compreenda essa distinção. O poder legislativo exerce várias funções, entre as quais a função legislativa. Mas o poder legislativo também exerce funções atípicas de administrar, por exemplo. E na função atípica de administrar tem que se submeter à súmula vinculante. Tomem como exemplo a súmula vinculante 13, que é a súmula vinculante que veda o nepotismo na administração pública. Na hora em que vão se prover cargos em comissão
na estrutura do Congresso Nacional, por exemplo, esses cargos não podem ser providos com a prática de nepotismo, sob pena de quê? De ilegalidade. Mais do que ilegalidade, de inconstitucionalidade. Tá legal? E o que se trata, e o que é que a gente entende por eficácia erga omnes? A eficácia erga omnes é a eficácia geral e abstrata da decisão tomada em controle concentrado. Isso significa que a decisão tomada no controle concentrado vale para todo mundo em qualquer circunstância. Tá bem? Já no plano da eficácia temporal, o que nos preocupa é uma confusão, aliás, uma confusão razoável, né? Confusão compreensível entre o efeito temporal da decisão definitiva, a decisão do mérito, e da decisão cautelar, a medida cautelar. A medida cautelar na ADI, na ação direta de inconstitucionalidade, ela vai o quê? Suspender os efeitos daquele ato normativo ou daquela lei, objeto da ação. Como medida cautelar, trata-se de uma medida, portanto, provisória, precária. E por isto mesmo, essa medida não seria razoável que ela fizesse efeito ex tunc. Né? Vamos colocar aqui. A decisão de mérito faz efeito ex aqui ex. Eu estou me adaptando aqui, viu, pessoal? Ex tunc. Já a decisão cautelar faz efeitos, em geral, o quê? Ex ex nunc, tá? Ex tunc, para você que não se lembra, lembra tunc para trás, tem de trás, né? Ex tunc. Ex nunc daqui para frente. Então a decisão do mérito, em regra, retroage. Ela retroage por quê? Porque na hora que eu declaro a inconstitucionalidade, eu estou reconhecendo um vício que já existia desde a origem. Então esse efeito vai retroagir para a origem, para o início da vigência da norma. Já a medida cautelar faz efeito daqui para frente, porque é uma medida provisória, uma medida precária que pode ser revogada a qualquer momento, o que tornaria temerário, né, arriscado, emprestar efeito retroativo. Mas tanto a medida cautelar quanto a decisão definitiva podem sofrer aquela modulação. O que é a modulação? É uma manipulação temporal dos efeitos da decisão do controle concentrado. A manipulação temporal. Então, o que era ex tunc pode virar ex nunc. O que era ex nunc pode ficar ex tunc. Basta, para tanto, que o voto de 2/3 dos ministros e, como fundamento, razões de relevante interesse social ou de segurança jurídica. Tá bem? Controle concentrado de decisões judiciais. Cabe? Só uma ação pode ser proposta para controle de constitucionalidade de decisões judiciais. É a ADPF. A ADI não cabe, a ADC não cabe, a ADO não cabe. Por quê? Por que cabe a ADPF? Porque o objeto da ADPF, que é mencionado no texto constitucional e na Lei 9882, é invalidar, genericamente, atos do poder público. Não só lei, não só ato normativo. A ADI e a ADC só visam leis e atos normativos. A ADPF visa atos do poder público, entre os quais decisões judiciais.
desde que essas decisões, amigos, não tenham transitado em julgado. Qual cuidado vocês precisam ter? Apesar do cabimento da ADPF para controle de constitucionalidade de decisões judiciais, não cabe nenhuma ação de controle concentrado, olha lá, não cabe nenhuma ação de controle concentrado para controle de súmulas. Se for uma súmula comum, não faria sentido nenhuma ação, por quê? Porque súmula comum não tem efeito normativo, ela não cria direitos nem deveres, não é norma jurídica. Ah, Ricardo, e a súmula vinculante? Bem, no caso da súmula vinculante, nós temos aqui uma decisão, um ato com teor normativo, né? Cria norma jurídica. Porém, para impugnar súmula vinculante, já existem dois expedientes, já existem duas ferramentas, que são os pedidos de revisão ou de cancelamento de súmula vinculante. Entre os legitimados para essas ações, já estão os mesmos legitimados das ações de controle concentrado, mais alguns outros. Ministro do STF, tribunais, o Defensor Público Geral da União. Então, o que é que isso vai ocasionar? É desnecessário. Desnecessário entrar com as ações de controle concentrado quando eu tenho os mecanismos apropriados, que são os pedidos de revisão, ou seja, de modificação de súmula vinculante ou de cancelamento. Tá legal? Último assunto que eu quero destacar para vocês é o controle estadual de constitucionalidade. Vejam, esse controle é muito discretamente mencionado no texto constitucional. Apenas um parágrafo de um artigo trata desse tema, que é o artigo 125, parágrafo 2º. Aí o estudante vai ler o texto constitucional, só vê aquela besteirinha ali e pronto, esquece. Né? Mas nós temos uma teoria e uma jurisprudência bem importantes já produzidos neste tema. E mesmo o próprio artigo 125, parágrafo 2º, é bem esclarecedor, porque ele diz, olha, cabe às constituições estaduais regular o processo dessas ações de controle concentrado estadual. A Constituição chama de representação de inconstitucionalidade, mas popularmente a gente conhece como ADIM estadual, ou ADI estadual. Pode aparecer das duas maneiras na tua prova. Justamente pelo fato de o Constituinte, lá no artigo 125, parágrafo 2º, remeter o tema às constituições estaduais, é vital que você conheça a Constituição do Estado para o qual você está prestando concurso. Muitos editais exigem lá no programa de Direito Constitucional Constituição do Estado. E se você tiver algum dia a curiosidade de comparar, tem ação para todo gosto, tem procedimento para todo gosto. Tem estados que tem ADO estadual, tem estados que tem ADC estadual, Pernambuco tem ADO, Minas tem ADC. E cabe desde que a Constituição estadual assim preveja. Então você tem que conhecer a Constituição do Estado, certo? Mas vejam, a Constituição Federal já dá alguns insights. Ela diz, olha, a Constituição do Estado vai regular esse tema. Mas ela diz, na hora, vocês podem colocar os legitimados que vocês quiserem para entrar com a ação, mas tem que ter mais de um. Não interessa quem vão ser os legitimados, desde que haja mais de um. Tranquilo? Outro tema que é de muita complexidade é o seguinte. Controle estadual admite tomar como parâmetro norma de reprodução e norma de imitação? Como assim, Ricardo? Que danada é isso? As normas que servem como parâmetro para o controle estadual, evidentemente, são as normas da Constituição Estadual. Só que eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a Constituição, pelo menos do seu estado. Quando você abri-la, você terá a sensação de déjà vu muito forte. Rapaz, eu já vi isso aqui em algum lugar, já vi isso aqui em algum outro lugar. E esse outro lugar nada mais é do que a Constituição Federal. Constituição Federal. Mas por que isso? É falta de criatividade? Não. É porque, vejam, o poder constituinte decorrente, que é aquele poder constituinte dos estados, é gizado, é delimitado pelo próprio Constituinte Federal. Então não tem muito o que se inventar na Constituição Estadual.
Então, boa parte do texto da Constituição Estadual ou é reprodução literal ou é adaptação de normas da Constituição Federal. Compreende? Essas normas que replicam, né, que copiam normas da Constituição Federal podem ser chamadas de normas de reprodução e outras de normas de imitação. Tem diferença, Ricardo? Tem. Norma de reprodução é aquela norma de reprodução obrigatória, quer dizer, aquela norma que a Constituição Estadual tem que reproduzir. Por exemplo, as normas sobre competência. A Constituição Estadual não pode criar competências que não estejam autorizadas, pelo menos implicitamente, pela Constituição Federal. Não pode. Então, é obrigatório reproduzir. Já outras normas não são obrigatórias para os estados, mas eles copiam porque querem. É feito o Ricardinho, que estava aqui ainda agora. Ricardinho me imita em muita coisa. Olha, papai, eu tô com uma roupa igual a sua, eu tô com isso igual a você. Pronto, quando eu quero que ele faça alguma coisa, eu digo, olha, papai, olha, Ricardinho, é igual ao papai. Pronto. No caso, papai aqui é a União. E os estados, e muito, gostam de imitar, mas essas normas, que são meras imitações não obrigatórias, são chamadas de normas de imitação. Pergunta-se, uma norma da Constituição Estadual que simplesmente reproduza ou imite uma norma da Constituição Federal pode servir de parâmetro para o controle estadual também? Pode. Neste caso, haverá a possibilidade de controle estadual e de controle federal. Outra coisa, no caso das normas de reprodução obrigatória que constem na Constituição Estadual, a decisão tomada pelo TJ, que é quem julga o controle estadual, é passível de recurso extraordinário para o STF. Ok, amigos? Então esses eram os principais temas para os quais eu queria lançar luzes. Vou me despedindo aqui já nos estertores do nosso encontro, reiterando o nosso compromisso do SERS, não com clientes, né? Claro, nós temos nossos clientes, vocês, os nossos alunos que compram os nossos cursos, são quem nos sustentam. Mas nós temos um compromisso humanitário neste momento, sobretudo neste momento de tão delicada comoção social, nós temos o compromisso de preservar os nossos laços de fraternidade, porque esses é que nos livrarão da barbárie. Um grande abraço. Sim, sigam, se inscrevam aí no YouTube do SES, tá certo? E se inscrevam lá, me sigam lá no meu Instagram, prof.ricardodesar, PROF, prof.ricardodesar. Sigam, mandem um direct, lá vai ter o link da minha biografia para o meu curso Começando do Zero em Direito Constitucional. Quero levar você do 0 ao 100, tá certo? Grande abraço, bons estudos e vamos juntos!